Muito bem-vinda. Meu nome é Mário Guarnieri. Aqui no meu canal eu comento de direito penal, processo penal e legislações pertinentes. Tudo voltado para auxiliar advogados, acadêmicos de direito e estagiários. Lei Maria da Penha. Será que qualquer agressão em desfavor de uma mulher vai atrair essa situação da Lei Maria da Penha, da violência doméstica? Qualquer tipo de agressão ou ameaça contra a mulher vai fazer com que essa lei venha a incidir no caso? Por exemplo, se um irmão comete uma violência contra uma irmã, será que essa situação vai fazer com que a Lei Maria da Penha incida nesse caso? Na aula de hoje nós vamos abordar essa lei e as hipóteses em que ela terá incidência. Só lembrando, nós também estamos presentes em outras redes sociais, como o Instagram, Telegram, Twitter e até o Facebook. Se você quiser nos acompanhar também nessas outras redes sociais, ter acesso a outros formatos de aula, vá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Lá nós disponibilizamos link. Clicando lá você vai ser automaticamente redirecionado às nossas outras redes sociais. Não perde tempo, começa a nos seguir também lá no Twitter, no Instagram, entra para a nossa comunidade no Telegram. Lá nós jogamos também informações diárias e muito conteúdo bom que eu acredito que você vai aproveitar bastante. E também, como quando nós iniciarmos a aula, eu vou subir, como de costume, um PDF aqui na tela. Se você quiser ter acesso a esse PDF, você pode ter desde que seja inscrito na nossa comunidade. Aqui abaixo na descrição também desse vídeo, tem um link para você se cadastrar na nossa comunidade. Se você se cadastrar, toda vez que nós subirmos uma aula, você vai ser notificado. Nós vamos encaminhar um e-mail para você, avisando que a aula foi ao ar, o tema dela, e nesse mesmo e-mail nós também vamos encaminhar o material PDF. Tá? Esse material é limitado, é restrito a quem está inscrito. Quem não está inscrito, infelizmente, não vai poder ter acesso a ele. Então, se você quiser ter acesso, quiser ficar por dentro de todas as aulas, se inscreve na nossa comunidade, o link está aqui abaixo. E além disso, também não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Clicando aqui no sininho, você vai ser notificado também toda vez que um vídeo novo for ao ar. Vamos parar aqui de mais delongas e vamos entrar no assunto da nossa aula. Quando, em quais situações a Lei Maria da Penha vai incidir? Lei Maria da Penha. Quando ela vai incidir? É qualquer tipo de agressão perpetrada em desfavor da mulher que vai atrair a competência da Lei Maria da Penha? Essa pergunta nós vamos responder na aula de hoje, aqui agora. Iniciando nossos estudos, a gente precisa saber primeiro quem pode ser sujeito ativo do crime que vai atrair a violência doméstica, a atração da Lei Maria da Penha. Quem pode ser o sujeito ativo? Para ser o autor no crime de violência doméstica, não necessariamente precisa ser um homem o agressor. Ué, mas pode ser uma mulher? Sim, né, naquelas relações homoafetivas. Via de regra, o padrão que nós encontramos é o homem contra a mulher. Eu vou comentar mais adiante, mas nessa questão da violência doméstica, é preciso que essa violência ou essa ameaça esteja atrelada a uma questão de gênero, a uma vulnerabilidade dessa vítima. Inserida essa ameaça ou essa violência dentro desse contexto, atrai a incidência da Lei Maria da Penha. Por exemplo, eu já vou informar mais adiante, é um ponto mais à frente da nossa aula, mas agressões perpetradas uma irmã contra a outra não atrairia a competência da Lei Maria da Penha, porque nessa briga hipotética não existe aquele contexto de vulnerabilidade, uma agressão em decorrência do gênero, em desfavor da mulher. E aí não atrairia a violência doméstica. Então o sujeito ativo, voltando aqui para o nosso primeiro ponto, ele via de regra é o homem. Tá? O homem em desfavor da mulher, há aquela questão de vulnerabilidade, agressão em decorrência do gênero, há uma hipossuficiência da vítima em relação ao agressor. Homem e mulher fisicamente não são iguais, há uma desproporção. E a lei veio justamente para estancar essa desproporção e tratar os desiguais, né, de maneira desigual, igualando a balança. Essa seria principalmente a justificativa da Lei Maria da Penha. Sujeito ativo, então, via de regra é o homem. Tá? Via de regra é o homem. Mas exclusivamente o homem, só o homem pode ser sujeito ativo. Sujeito ativo, lembrando, é aquele que comete o crime.
Tá? Só o homem pode ser o autor do crime que vai atrair incidência da Lei Maria da Penha? Não. Via de regra é o homem. Mas conforme eu já vou ler aqui mais adiante, pode ser também uma mulher em desfavor da outra quando nós temos aquela questão da união homoafetiva. Tá? Se dentro dessa união homoafetiva aconteceu essa ameaça, essa agressão, dentro do contexto de vulnerabilidade e insuficiência da vítima em relação a outra agressora, essa agressão foi em decorrência de gênero, pode atrair a competência da Lei Maria da Penha. Em uniões homoafetivas, se houver agressão entre duas mulheres, pode configurar a violência doméstica ou familiar. O requisito essencial para que haja incidência da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, nesse caso é que a vítima esteja em situação de hipossuficiência física ou econômica e em condição de vulnerabilidade em relação a, vou colocar aqui, a outra agressora. Ah, não, coloquei aqui certinho. Em relação ao agressor ou agressora, tá? Dentro desse contexto, uma mulher cometeu agressão ou ameaça contra a outra, se no caso estiver presente aqui, ó, situação de hipossuficiência física, econômica ou condição de vulnerabilidade em relação ao agressor ou agressora, aí sim há que se falar em violência doméstica. Como eu falei, duas irmãs brigando, se não houver essa situação de hipossuficiência física ou econômica e em condição de vulnerabilidade em relação ao agressor ou agressora, não há que se falar em violência doméstica. É preciso, na união homoafetiva entre duas mulheres, perceber e olhar essa questão aí da vulnerabilidade e dessa hipossuficiência física ou econômica. Presente esse contexto, esse requisito essencial, pode ser aplicada a Lei Maria da Penha no contexto homoafetivo. E a briga, e se a união homoafetiva não é entre duas mulheres, mas é entre dois homens? Aí nós já adentramos no segundo ponto da aula, que é o sujeito passivo. Tá? O sujeito ativo, então, homem, ou pode ser uma mulher contra a outra? Pode, tá? Sem problema nenhum, pode ser. Agora, e o sujeito passivo? O sujeito passivo deve ser apenas a mulher. Enquanto no sujeito ativo a gente não tem uma limitação com relação só ao homem, só o homem pode ser o sujeito ativo do crime de violência doméstica, no sujeito passivo, obrigatoriamente deve ser a mulher. Tem algumas decisões do STF, duas principalmente, que trazem uma questão com relação àqueles indivíduos transgêneros ou transexuais. Eu já vou comentar adiante. Mas via de regra, o sujeito passivo aqui, enquanto aqui pode ser tanto homem como mulher, aqui só pode ser a mulher. E respondendo aquela pergunta, união homoafetiva entre dois homens, um agride o outro, poderia ser invocado em desfavor daquele que foi vítima dessa agressão ou ameaça. A Lei Maria da Penha para protegê-lo? Não, não seria possível, pois o sujeito passivo vai se limitar apenas à mulher. Tem essa questão do gênero, da hipossuficiência física. Por isso a Lei Maria da Penha foi editada e entrou em vigência, justamente para resguardar essa desigualdade. Então, ela está atrelada exclusivamente à mulher. União afetiva entre dois homens, ocorreu a briga entre eles, não é possível chamar a incidência da Lei Maria da Penha. Tem uma pequena exceção em duas decisões e eu já vou comentar sobre elas. Só fazendo a nossa leitura, com relação ao sujeito passivo da violência doméstica ou familiar, há uma exigência de uma qualidade especial, ser mulher. Nesse sentido, além de esposas, companheiras, amantes, namoradas ou ex-namoradas, estão também abrangidas pela lei filhas, netas do agressor, sua mãe, avó, sogra ou qualquer outra pessoa do sexo feminino com a qual haja relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. Olha que importante. Então, essa violência doméstica praticada em desfavor aí da vítima. A vítima precisa necessariamente ter algum afeto, alguma proximidade com o agressor? Não. Aqui deixa claro o seguinte, além de esposa, companheira, amante, namorado, ex-namorado, que é aquela relação afetiva, aquela relação de afeto, aquela relação íntima, também pode ser vítima, por exemplo, a filha que é agredida pelo pai. Se a filha for agredida pelo pai, se a neta for agredida pelo avô, se
esse indivíduo, ele ameaça ou agride a própria avó, a própria mãe, também pode ser invocado esse contexto da Lei Maria da Penha? Pode, sem sombra de dúvida. Aqui então, ó, estão abrangidos pela lei filhas, netas do agressor, sua mãe, sua avó, sogra ou qualquer outra pessoa do sexo feminino com a qual haja uma relação doméstica familiar ou íntima de afeto. Contra a sogra pode ser? Pode também. Tá? Contra a sogra, contra a cunhada pode ser? Pode ser também. Tá? Então, o sujeito passivo, via de regra, é a mulher, só a mulher. Assim, é inviável a aplicação da referida lei na hipótese de violência contra pessoas do sexo masculino, mesmo quando originadas no ambiente doméstico ou familiar. Cabe de comentar. Atenção aqui a esses dois julgados. ADI 4.275 Distrito Federal e RE 670.422. No julgamento, o STF, no julgamento desses dois processos aqui, ele entendeu o seguinte. Nesses dois julgamentos, reconheceu aos transgêneros, não é transgênico, tá? É transgênero, aos transgêneros e aos transexuais, independentemente de cirurgia ou tratamento hormonal, o direito de alterar o prenome e gênero diretamente no registro civil. Nesse caso, devido a esse julgado do STF, se um transgênero proceder à alteração do seu prenome e de seu gênero, identificando-se como mulher, poderá eventualmente ser sujeito passivo da violência doméstica ou familiar contra a mulher. No julgamento desses dois processos aí, o STF se manifestou de maneira clara que os transexuais, os transgêneros, independentemente de cirurgia ou tratamento hormonal, eles podem fazer essa alteração no registro civil, tanto do prenome como o gênero, diretamente lá no cartório. Logo, se eles podem mudar o seu gênero, e se porventura ocorre isso na prática e mudou, né, o gênero para mulher, o entendimento, à luz desses dois julgamentos, é de que essa pessoa poderia sim, mesmo sendo homem, transgênero, mudou o seu gênero e o seu prenome no registro civil, pode ser vítima de violência doméstica. Tá? Então a situação aqui, primeiro, sujeito ativo, homem, ou pode ser mulher na relação homoafetiva. A relação homoafetiva entre dois homens não atrairia, em regra, a violência doméstica. Sujeito passivo, sempre a mulher. Agora, atento a esses dois processos aí, ADI 4.275 Distrito Federal e RE 670.422. Nesses dois casos aqui, o Supremo entendeu que aquele indivíduo transgênero ou transexual, independente de cirurgia de mudança de sexo, independente de tratamento hormonal, pode no registro civil trocar o prenome e o seu gênero. Se ele pode fazer isso e de fato o faz trocando o seu gênero para mulher, ele poderia ser vítima de violência doméstica, sem problema algum. Tá? Esses dois processos permitem basilaram esse entendimento e, portanto, esse indivíduo, trocando o gênero, ele vai poder, sim, mesmo sendo um homem, trocou o gênero, agora é mulher, pode ser vítima do crime de violência doméstica. Atenção a esses dois julgamentos. E agora a gente entra naquela parte mais importante. Deixa eu só ajeitar esse quadro aqui, que ele ficou desconfigurado aqui. Pera um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Agora ele encaixou. Beleza. Bom, quais são as situações que configuram violência doméstica? Quais são as situações? Nós temos dentro da legislação 3 situações que vão configurar a violência doméstica. Então não é qualquer tipo de violência cometida em desfavor da mulher que vai atrair automaticamente a competência da Lei 11.340. Tá? É 11.340, Lei Maria da Penha. Nós temos 3 requisitos, 3 situações. Essa violência ou vai ocorrer no âmbito da unidade doméstica, aí leva-se em consideração local, pode ser no âmbito familiar, aí exige um laço familiar, ou relação íntima de afeto independente de coabitação, independente de morar junto. Essa relação íntima de afeto também poderia atrair a competência
da Lei Maria da Penha. Vamos à primeira hipótese, âmbito da unidade doméstica. Então leve-se em conta, segundo esse requisito, o local. Esses três requisitos eles não são cumulativos, tá? Se aconteceu agressão ou ameaça dentro do contexto do âmbito da unidade doméstica, Lei Maria da Penha. Ou se aconteceu no âmbito familiar, existe um laço familiar, Lei Maria da Penha. Ou se ocorreu em relação íntima de afeto, independente de coabitação, mesmo não morando junto, violência doméstica, Lei Maria da Penha. Tá? Então essas três situações aqui são três situações independentes. Se acontecer uma delas, ou mais de uma, né, dependendo do contexto, vai atrair a violência doméstica, a Lei Maria da Penha. Se essa agressão ou essa ameaça não ocorrer em nenhuma dessas três hipóteses, não há que se falar em violência doméstica e nem sobre a incidência da Lei Maria da Penha. Vamos analisar. Primeiro, âmbito da unidade doméstica. A unidade doméstica é compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, não pode ser um convívio esporádico. E eu já vou dar um exemplo aqui. Com ou sem vínculo familiar, inclusive os esporadicamente agregados. O laço familiar não é condição sine qua non para o reconhecimento da violência doméstica, ou seja, é um âmbito da unidade doméstica. Unidade doméstica é compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas, não pode ser um convívio esporádico, com ou sem vínculo familiar. Então, existe nessa primeira situação aqui, que leva-se em consideração o local, o laço familiar, não precisa ter laço familiar. Pode ser alguém que não tem qualquer tipo de laço familiar, desde que seja um local ali de convívio permanente. Tá? Inclusive, eu posso levar em consideração os esporadicamente agregados. Agora, vamos à prática. Uma decoradora vai até a casa do suposto cliente, ela faz a proposta para executar o serviço para ele, ele fica irritado com aquela proposta e agride ela. Nessa situação, a gente poderia encaixar a Lei Maria da Penha à luz desse primeiro requisito, porque houve uma agressão dentro de uma unidade doméstica compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar. Nessa situação da decoradora, a gente não pode dizer que a agressão foi realizada dentro do âmbito de unidade doméstica. Por quê? Ali, a decoradora foi ali de maneira esporádica, não é ali o espaço de convívio permanente dessas pessoas. Nem do cliente, nem da decoradora. A decoradora foi de maneira esporádica apresentar o serviço e fazer a proposta de quanto ela cobraria para executar o trabalho. Então não pode-se dizer, nesse exemplo que eu dei da decoradora, que é um espaço de convívio permanente de pessoas. Ali não é espaço de convívio permanente entre o agressor e a vítima. Tá? Ela foi ali esporadicamente para fazer a proposta para executar o trabalho, houve um desentendimento, ela foi agredida. Então nessa situação não posso dizer que há a incidência da Lei Maria da Penha devido ao âmbito de unidade doméstica. Não há ali esse primeiro requisito. Outra hipótese. Se há, por exemplo, uma empregada e ela trabalha lá e vive na casa. Ou seja, de repente veio de uma outra cidade, mora com a família, presta o seu serviço e também mora ali com eles. Se porventura ela é agredida ou é ameaçada, vai atrair a incidência da Lei Maria da Penha? Nessa situação, sim. Por quê? Olha só. Ali, a gente pode dizer... Espera aí só um pouquinho. Ali a gente pode dizer que é o espaço de convívio permanente dela. Ela mora ali com aquela família. Com ou sem vínculo familiar, não tem vínculo familiar, inclusive os esporadicamente agregados. Ela pode ser considerada uma esporadicamente agregada. Vejam que não tem qualquer laço familiar com o suposto agressor, vamos dizer que é o marido lá. O homem tem sua esposa e os filhos e a empregada mora lá com eles. Aí esse homem vai lá e agride essa mulher. Pode-se considerar ali, nessa situação, a incidência da Lei Maria da Penha? Sim. Podemos ter nessa situação a Lei Maria da Penha, tá? Em que pese não há um laço familiar e ela é esporadicamente agregada, é um espaço de convívio permanente dessas pessoas. Agora, e se essa empregada não mora com a família? É uma diarista que vai 2, 3 vezes na semana só lá prestar o serviço e depois vai embora. Aí a gente pode dizer que não há a Lei Maria da Penha porque não é espaço de convívio permanente dela, tá? Ela vai esporadicamente. Mas se é um espaço de convívio permanente, é preciso que
se considere a Lei Maria da Penha. Nesse contexto, é preciso que o agressor e a vítima façam parte dessa mesma unidade doméstica. Como eu falei, se a empregada não mora lá, ela não faz parte dessa unidade doméstica, certo? Essa é a primeira condição, âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregados. Primeiro requisito. Qual outro requisito para a incidência da Lei Maria da Penha? Âmbito familiar, ou seja, laço familiar entre as pessoas. Âmbito familiar é a unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, adoção, independente de coabitação entre agressor e ofendida. Por exemplo, existe um laço familiar entre as pessoas, elas são, ou existe um laço por afinidade, né? E também não precisa só ser parentesco sanguíneo. Sanguíneo é meu irmão mesmo, pode ser uma pessoa, essa aqui ó, pode ser por afinidade ou por vontade expressa a questão da adoção. Se, por exemplo, há uma agressão ou uma ameaça com relação em desfavor da filha adotiva, é possível? Sim, é possível. É perfeitamente possível. E também depende de coabitação. Se tem um laço familiar entre eles ali, é uma relação de afinidade, e também filho adotivo também ingressa nesse âmbito, independentemente de morar junto ou não, também vai atrair incidência da Lei Maria da Penha. Por exemplo, vamos lá. O irmão, deixa eu só ajeitar aqui. O irmão que ameaça ou agride a irmã, é possível a incidência da Lei Maria da Penha? Sim, nesse segundo requisito. Pode ser no primeiro também, mas nesse segundo requisito também pode? Pode. É um âmbito familiar, é o laço familiar. O irmão tem um laço familiar com a irmã, agride ela e pode se invocar nessa situação. Ah, mas eles não são marido, mulher, namorado, não tem qualquer relação, vamos dizer, mais íntima, de afeto. Relação sexual amorosa, vamos dizer assim. Mas tem esse laço familiar. Então, no âmbito familiar, é possível sim o irmão contra a irmã, se agride ela, se ameaça ela, há essa questão de vulnerabilidade, gênero, pode incidir a Lei Maria da Penha? Pode. Cunhada que reside com o casal. A cunhada reside com o casal e é vítima desse delito. Pode atrair? Pode atrair também. Há um âmbito familiar, há um laço familiar, é cunhada, né, do suposto agressor. Pode atrair? Pode atrair. A nora com a sogra. Pode atrair, ó. Se não existir relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, não pode se falar em violência doméstica, tá? Nessa situação, a nora e a sogra é preciso avaliar. Se não existir essa relação íntima de afeto, motivação de gênero e nem situação de vulnerabilidade, nessa relação entre a sogra e a nora, não há de se falar em violência doméstica. Apesar de existir um laço familiar ali, uma proximidade, não há de se falar nessa questão de vulnerabilidade, motivação de gênero ou relação íntima de afeto, né? Se não existir, não há de se falar em violência doméstica. Esses pontos aqui são imprescindíveis para serem analisados. Tá? Então, o que é preciso ver? Relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. Deixa eu trocar a cor aqui. Aí, ó. Esses requisitos são essenciais para serem analisados em qualquer situação. Na ausência desses requisitos aqui, não há que se falar em violência doméstica, na incidência da Lei 11.340. É imprescindível que esses requisitos aqui se façam presentes. Se eles não se fizerem presentes, não há que se falar em relação de violência doméstica. Então, o primeiro requisito que nós olhamos aqui, âmbito da unidade doméstica, espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo familiar e considera também os agregados. Âmbito familiar, são os laços familiares, precisa ser familiar ou não só sanguíneo, pode ser por afinidade também, e essa afinidade por vontade expressa, a adoção, o filho adotivo, aquela relação de adoção também pode gerar. Irmão contra irmã pode gerar, apesar de não ter aquela relação sexual ou amorosa, como entre namorados ou entre marido e mulher, pode atrair? Pode atrair. Irmão e irmã vai entrar nessa questão do âmbito familiar. Cunhado que reside com o casal, pode. A nora com a sogra precisa avaliar. Em todas as situações, inclusive, relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade. Nessa situação aqui, pode encaixar a violência doméstica. E a última situação, o último requisito aqui que também vai atrair
a incidência da Lei Maria da Penha é relação íntima de afeto, independentemente de coabitação. Trata-se daquela situação na qual se tem a relação íntima de afeto e o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. E o que a gente vai entender por relação íntima de afeto? Será que uma amizade, os amigos brigam, daí o homem vai lá e agride, ou ameaça, ou xinga a amiga, vai atrair a competência, a incidência da Lei Maria da Penha por ser uma relação íntima de afeto? Não necessariamente. A relação íntima de afeto, segundo a doutrina e os julgamentos, deve ser interpretada restritivamente nas relações que envolvam conotação sexual ou amorosa. Aquela relação entre duas pessoas, é como na situação dos namorados, dos casais. Assim, uma simples amizade não atrairia incidência da Lei Maria da Penha, tá? Essa relação íntima de afeto é aquela questão amorosa, conotação amorosa, sexual. Por exemplo, eu não poderia encaixar nessa relação íntima de afeto uma mera amizade. Tá? Uma amizade entre duas pessoas, há um desentendimento, ocorre a desfavor da mulher ali, da amiga, essa agressão, essa ameaça, não há que se falar na incidência da Lei Maria da Penha com relação à relação íntima de afeto. Tá? Não há que se falar. A relação íntima de afeto tem que ser interpretada restritivamente, esse último requisito, com aquela conotação sexual amorosa. Se não houver essa conotação nessa relação, não há uma conotação amorosa ou sexual, não há que se falar em relação íntima de afeto. E não vai atrair a incidência da Lei Maria da Penha. Tá? Esses requisitos são importantes também para serem analisados nesse último requisito. Além disso, é importante trazer à baila aqui a súmula 600 do STJ, que ela vem a reafirmar esse posicionamento desse requisito. Para a configuração da violência doméstica e familiar previsto no artigo 5º da Lei tal, 11.340, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Dois namorados que não moram juntos, né, e ocorre essa situação de ameaça, de agressão, vai atrair a incidência da Lei Maria da Penha? Vai. Não existe a coabitação, não precisa morar junto. Tá? É claro, no primeiro requisito, unidade, âmbito da unidade doméstica, aí precisa morar junto, espaço permanente, espaço de convívio permanente de pessoa, aí precisa, mas no último não. Tá? Então, esses foram 3 requisitos que nós analisamos na aula de hoje sobre a incidência da Lei Maria da Penha. Primeiro, âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço, o espaço de convívio permanente de pessoas, com sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Outro ponto, âmbito familiar, aqui é âmbito familiar, é a unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, a questão da adoção. E aqui abordamos mais algumas situações e por último, relação íntima de afeto, independente de coabitação. Relação íntima de afeto, interpretada de maneira restritiva, aquela conotação sexual ou amorosa, como há entre os casais, entre os namorados, entre marido e mulher, por exemplo. Se não há essa relação íntima de afeto nessa conotação, não há que se falar em incidência da Lei Maria da Penha e essa última aqui, independentemente de coabitação. Essa foi a aula de hoje, incidência da Lei Maria da Penha. Espero que você tenha gostado, que você possa ter aproveitado o conteúdo, que eu possa ter agregado mais e mais aos seus conhecimentos e eu espero você na nossa próxima aula.